Muitas vezes nós caminhamos buscando a salvação para as nossas famílias, e esquecemos que a salvação está bem aqui. A nova e eterna aliança, a aliança que Ele fez com você e fez comigo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: este mês será para vós o princípio dos meses. Tê-lo-eis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: no 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel imolará no crepúsculo. Tomará o seu sangue e poluão sobre as 2 ombreiras e sobre a verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento, e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo, completamente com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, queimá-las-eis no fogo. Eis a maneira como comereis. Tereis cingido os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto os dos homens como os dos animais, e exercerei a minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingido pelo flagelo do destruidor. Quando eu ferir o Egito, conservarei a memória daquele dia, celebrando-a como uma festa em honra do Senhor. Fazer isto de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Aí a gente pula lá para o versículo 14 que diz: observareis esse costume como uma instituição perpétua para os vossos filhos. Essas são para nós palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amados irmãos, aquele povo que estava aprisionado no Egito, na escravidão, há mais de 400 anos, os hebreus, e Deus decide salvar aquele povo, tirar aquele povo da escravidão. Ele escolhe um homem, Moisés, que logo disse: eu não sou digno, não consigo. E Deus falou: vá, a missão é sua. Eu preciso que você liberte o meu povo que está escravo, que está preso. Vá e convença o faraó. Moisés foi várias vezes ao faraó convencê-lo, tentar convencê-lo de soltar aquele povo precisava ser liberto. O faraó, com o coração muito duro, não quis soltar o povo. Várias pragas foram lançadas.
Até que Deus fala para Moisés e fala para aquele povo escolhido o que nós acabamos de ler em Êxodo capítulo 12. E ali ele institui o banquete do cordeiro. E ele diz: você vai pegar um cordeiro macho, sem defeito. E quando eu vier para exterminar os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, aquele que participar do banquete do cordeiro, não adiantava só assistir, tinha que participar. Aqueles que participavam do banquete do cordeiro eram salvos. Até que aquela noite passa o exterminador. E Deus fala: o banquete do cordeiro é uma instituição perpétua. O que nós acabamos de ler? Em Êxodo capítulo 12, versículo 14: farei isto de geração em geração. E o tempo passou, até que aquele povo começou a trair a Deus. Eles começaram a murmurar, a reclamar, a achar ruim. Eles começaram a falar: sabe o que? Isso é muito duro para nós. Você nos tirou lá da casa da escravidão para atravessar esse deserto. Eu não aguento mais, eu quero voltar para lá. Eu quero voltar para a escravidão. Eu quero voltar para comer cebola. E nós fazemos isso todos os dias das nossas vidas, porque Deus nos arranca da escravidão. Mas quando nós estamos na casa dele, nós reclamamos, nós achamos ruim. Isso é muito duro para mim, Senhor. É muito duro, eu quero voltar para lá. E a gente acaba tendo saudade do pecado, saudade da escuridão. Quantas vezes na nossa vida nós não passamos isso? Que saudade das noitadas de sábado, que saudade da masturbação, da fornicação, do sexo fora do casamento, que saudade da escravidão. Eu quero voltar a ser escravo. Mas Ele te tirou. Ele te tirou da escravidão, Ele te tirou da casa da servidão para te salvar, para me salvar, para nos salvar, para transformar a nossa vida e nos dar dignidade. Mas nós somos humanos demais para ficar pensando: Senhor, é muito duro ter que ficar participando da missa todo domingo, é muito duro fazer jejum na sexta-feira, deixar de comer carne uma vezinha por semana, é muito duro para mim. É muito duro, Senhor, ter que confessar, para ficar pelado na frente dos outros, para cometer todo tipo de orgia. Isso eu não tenho vergonha, Senhor, mas para me ajoelhar e pedir perdão, isso eu tenho vergonha. Eu não quero não. Me volta, me devolve para a casa da servidão. Me devolve, eu quero ir para a escuridão. Eu quero comer bosta de porco. Quantas vezes a gente não acaba sentindo isso dentro do nosso coração, a vontade de voltar para o Egito? Aquele povo começou a atrair, a murmurar. Sabe se mudou muito? De milhares de anos, de quando aconteceu isso para hoje, sabe se mudou muito? Quantos irmãos a gente não vê desistindo da caminhada? É muito duro. Nossa, é muito duro. Ah não, é muito pesado. Quero voltar. Quantos nós já vimos voltando? A sede, o desejo da escuridão. Até que Deus viu e falou assim: eu vou mandar o Verbo encarnado. E em João capítulo 1, versículo 1, a palavra nos ensina que o Verbo era Deus, e o Verbo estava ao lado de Deus. E no versículo 14 ele diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o nome do Verbo encarnado é Jesus Cristo, é Jesus de Nazaré. E quando o Verbo encarnado começa a sua vida pública, a palavra vai nos ensinar, um pouquinho mais à frente, no versículo 29, no João capítulo 1, versículo 29, que João Batista estava ali batizando o povo. Jesus vem, ele olha para Jesus e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus,
aquele que tira o pecado do mundo. E muita gente ainda tenta insistir, tenta nos convencer que o banquete do Cordeiro, lá de Êxodo 12, foi abolido. Acabou, não pode mais. Só que não. Porque o próprio Jesus Cristo, ele fala bem assim em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não julgueis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-lo à perfeição. Então tu presta atenção que o banquete do Cordeiro ele não foi abolido. Não foi. Então quando a gente lê lá em Êxodo capítulo 1 versículo 14 que nós devemos fazer aquilo de geração em geração, porque é uma instituição perpétua, temos que continuar fazendo. Só que agora é um animal qualquer? Não. Agora é o novo Cordeiro, o único Cordeiro. Aquele que nós acabamos de ler em João 1:29, que João Batista falou. Vamos repetir comigo? Eis o Cordeiro de Deus. Forte. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora ele dizia: eu sou o Cordeiro. E lá na instituição da Eucaristia, em João capítulo 6, versículos 50 e seguintes, nós vamos observar que Jesus Cristo fala, sabe o quê? A minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu vou te ressuscitar no último dia. E a palavra em João vai nos falar bem assim. Jesus disse: em verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E é promessa, viu? Eu te ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E Jesus, ele devia ter batido no peito nessa hora, quando ele fala assim, ó: este é o pão que desceu do céu. Jesus Cristo, o novo Cordeiro. Presta atenção, lá em Êxodo, o banquete do Cordeiro é uma instituição perpétua para sempre, e você deve fazer isso de geração em geração. Jesus, o verbo encarnado, João olha e fala: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aí Jesus Cristo chega e fala assim: a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Aí ele faz o quê? Antes de ser crucificado na cruz, antes do Cordeiro ser entregue, ele celebra a ação de graças, que vem do grego Eucaristia. E ele celebra a Eucaristia. Ele celebra, e quem nos narra isso é Lucas capítulo 22, versículo 19, Mateus capítulo 26, versículo 28, e Marcos capítulo 14, versículos 22 a 24. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, e depois de o benzer, partiu, deu-lhes e disse:
tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graça, apresentou-lhe a todos, e dele beberam. E disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Aí depois que ele celebra a ação de graça, ou grego Eucaristia, o que acontece logo depois? Ele é crucificado, o cordeiro é entregue. O judeu obediente, era obediente, porque era um verbo encarnado. Deus não é desobediente, não poderia ser desobediente. O cordeiro obediente, da linhagem dos judeus. A nossa mãezinha era, né? Presta atenção. Lá no Antigo Testamento, no Êxodo capítulo 12, eles pegavam um animal, macho, pegavam o cordeiro e tratavam o cordeiro. Dava mamadeira, era novinho, 1 ano. Dava mamadeira, cuidava, e era dentro de casa. Eles brincavam, as crianças montavam em cima do cordeiro, amavam o cordeiro. Acabava tendo ali um vínculo entre aquela família, entre aquelas pessoas, entre aqueles judeus e o cordeiro. E depois o que eles faziam? Sacrificavam. Era um momento de dor, era um momento de sofrimento, de angústia. Mas era preciso, de geração em geração, porque era uma instituição perpétua. Aí quando vem Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que os judeus fizeram também? Levaram Jesus para casa, caminhavam com Jesus, deram um banho de perfume em Jesus, trataram, cuidaram. E depois o que eles fizeram? Os mesmos. O que eles fizeram? Sacrificaram. E quando ele celebra a ação de graça, antecipando, ele antecipou, ia acontecer, ele antecipou. Ele fala bem assim: o sangue da nova e eterna aliança. A aliança que ele fez com você, que está toda a missa com você. E quando ele fala lá em João capítulo 6, você aí que tem vontade de voltar para a escravidão, para a casa da servidão, deixa eu te falar uma coisa. Quando ele fala lá em João 6, ele diz o quê? A minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E ele lança isso com a promessa: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu vou te ressuscitar no último dia. Eu vou te ressuscitar. Bem aqui, no altar de cada Santa Missa, de cada celebração. Não, tio, é só uma simbologia, como diz os protestantes. Foi só um momento simbólico, é? Então por que ele fala que é verdadeiramente uma comida? Que é verdadeiramente uma bebida? E por que ele fala para você: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu vou te ressuscitar no último dia? Por que Paulo, apóstolo, celebrou a ação de graça, celebrou a Eucaristia? E São Paulo fala bem assim, em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26. Olha que São Paulo vem depois, bem depois da ressurreição. São Paulo fala bem assim: eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graça, partiu e disse: isto é um faz de conta. Não é isso não, desculpa. Isto é
uma mentirinha. Também não é isso, desculpa. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim, para você não se esquecer de mim, ou seja, de geração em geração, porque é uma instituição perpétua. A lei não foi revogada, não foi revogada. Jesus Cristo não veio para abolir a lei, Ele veio para dar perfeição, e essa perfeição é Ele agora, é Ele que se entrega em corpo, sangue, alma e divindade, para você sair da casa da servidão. Mas você prefere o pecado, a escuridão, prefere voltar para comer cebola. Que saudade, Senhor, que saudade da escravidão. Me devolve para lá, Senhor. Ele tem uma aliança com você. Não, tio, não faz de conta. E São Paulo continua: do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Olha só, vocês vão lembrar lá de quando ele falou em Êxodo, de geração em geração. Essa é a nova aliança. E diz: todas as vezes. É só uma vez? Todas as vezes que o beberdes, fazei em memória de mim, para você não se esquecer de mim. Assim, todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, você vai lembrar a morte do Senhor, até que Ele volte, até que Ele venha. E se fosse só um simbolismo católico, São Paulo não teria feito várias advertências antes da comunhão. São Paulo não faria advertência como ele faz aqui, que ele faz lá da seguinte forma: 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, São Paulo fala bem assim: portanto, quem come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e sangue do Senhor. Por acaso vocês viram isso esses dias na televisão? Abortistas, satanistas, filhos de Satanás, bebendo e comendo o corpo do Senhor numa santa missa, para fazer política com o corpo, com a nova e eterna aliança. Abortistas fazendo isso dentro da nossa igreja. Mas isso não é comigo, né? Ai, não, o que tem? Pegar o corpo e o sangue do Senhor, só faltaram pisar em cima, porque foi muito pior. Mas ai da alma dele, você sabe por quê? Vou repetir o que São Paulo falou: quem come e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do teu corpo e sangue. E São Paulo ainda adverte assim: aquele que come e bebe sem distinguir, sem separar, sem falar assim, o que é isso, o que é aquilo. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor. O que é o corpo do Senhor? É um McDonald's, meu irmão, é um McDonald's, é um lanchinho que é entregue aqui, é um faz de conta que é entregue aqui, para ateu, abortista, satanista, vir na nossa missa, na nossa celebração, na nossa cara, dentro da igreja católica, apostólica, romana, participar. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Aquele que come e bebe sem distinguir o que está acontecendo, sem respeitar, sem ter um mínimo de piedade, você está comendo e bebendo a tua própria condenação. É uma instituição perpétua de geração em geração. O banquete do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Quando João foi levado lá para o céu, João é um cara muito especial, né? O livro do Apocalipse,
narrado por João. Todo esse mistério, nós acabamos de ler, narrado por João. Por que será, né? Porque ele foi agraciado lá nos pés da cruz. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, leva ela para casa. Ah, pensou? Que coisa muito massa, velho. Quando João ele foi levado lá para o céu, para ver o que tudo foi arrebatado. O livro do Apocalipse é a narrativa de João, sobre tudo que ele viu lá dentro. Quando João vê, de várias coisas que ele viu lá dentro, o que ele viu? De modo especial, o banquete do Cordeiro. E no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículos de 5 a 6, fala assim: o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos, e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá. Aí continua: eu vi no meio do trono dos 4 animais e no meio dos anciões um cordeiro de pé. Um cordeiro de pé, como imolado. Você sabe o que nós vamos viver lá no céu? Eu vou te falar o que nós vamos viver lá no céu pela narrativa de Scott Hahn, um ex-líder protestante nos Estados Unidos, que após participar da Santa Missa para poder estudar e encontrar conversão, ele fala dessa forma: o livro do Apocalipse nos mostra que a missa é o céu na terra. Por quê? Por que o livro do Apocalipse e a liturgia da igreja ela é retirada do livro do Apocalipse? Por que o livro do Apocalipse, como diz esse ex-pastor, é o céu na terra? Nós chamamos isso de antecipação escatológica. Antecipação do fim sem fim. Algo que nunca vai acabar para nós católicos. Lá na vida eterna tinha o quê? O banquete do Cordeiro. Lá no fim sem fim foi visto o quê? O banquete do Cordeiro. Lá no Êxodo foi visto o quê? Narra o quê, perdão? Êxodo 12, o banquete do Cordeiro. Jesus Cristo, antes de ser entregue na cruz, ele antecipa e se entrega na Eucaristia, na ação de graça. Isso é o quê? Antecipação escatológica, antecipação do fim sem fim, que já era feito lá no livro do Êxodo, que Jesus Cristo faz, e quando ele é entregue, o céu se abre. Foi o momento que o céu se abriu. E São Paulo, ele faz o quê? São Paulo, ele faz um novo sacrifício? Não. Ele faz o mesmo sacrifício. Só que ele faz o quê? Antecipação escatológica. O fim sem fim. O que vai acontecer lá no céu. O que está narrado no livro do Apocalipse. O banquete do Cordeiro. Lá no céu, ele traz aqui para a terra Jesus Cristo. São Paulo faz a mesma coisa. Ele pega e traz para cá o fim sem fim. A antecipação escatológica. É por isso que a missa é o céu aqui na terra. É onde a gente tem que ter amor, piedade, orgulho. Eu vou para a Santa Missa. É onde a gente tem que ter zelo e falar: meu amigo, se você não participou da primeira comunhão, você não pode comungar. Se você não confessou, se você está indignamente, você não pode comungar. Porque para você participar do banquete do Cordeiro, da nova e eterna aliança, da antecipação do céu, a igreja fala: você tem que estar em comunhão com a gente.
Então não pode vir um evangélico, um espírita, de qualquer outra religião, vir aqui para participar do meio e se comungar. Por quê? Porque ele não está em unidade conosco, ele não está em comunhão com a gente, e ele não está em comunhão com Jesus Cristo. Mas aí, tio, mesmo sabendo disso tudo, que a nova e eterna aliança está aqui, o banquete do Cordeiro acontece aqui, eu faço a mesma coisa daquele povo lá do Egito. Eu quero voltar para a escuridão. Eu estou com saudade. Saudade de comer cebola. O que está faltando para você? Está tudo aqui. O que está faltando para nós? Está tudo aqui. Nessas 4 paredes. A gente precisa só de um padre. A ordem foi dada só para ele. Só de um padre para celebrar a nova e eterna aliança. O que é que você precisa para você defender a tua fé? O que é que você precisa fazer para defender a aliança? Deixa eu te falar uma coisa. Grupo de oração é muito legal. Massa. Sustenta a gente na fé. Faz a gente abrir os olhos para a vida. Comunidade Católicos em Missão, ó, legal. Comunidade Renascidos em Pentecoste, ó, que legal, bom, tem que acontecer. Retiro para casais, ótimo. Retiro para jovens, ó, legal. Mas só tem um lugar que se vive a nova e eterna aliança aqui. É só aqui que ele se entrega em corpo, sangue, alma e divindade. Então não é superstição católica, não é invenção católica, é Jesus Cristo, aquele que te ama tanto, aquele que se faz tão pequeno num pão. Como assim, velho? Ele faz tão pequenininho assim, como se, você sabe quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou falando, quando a gente vai dar bronca no filho, pequenininho que está, né, tocando terror ali, 1 ano e meio, 2 anos, né, quando começa a descobrir, o que a gente faz? Ó, se abaixa. Não pode, filho, não pode. A gente se abaixa, a gente se faz pequeno para o nosso filho. Jesus Cristo se faz pequeno para você, para mim, no pão, o pão que desceu do céu, a nova e eterna aliança. É preciso ter mais zelo, é preciso a gente buscar essa aliança, é preciso a gente viver essa aliança com todo amor, com todo fervor, porque Deus te ama tanto, Ele quer você tanto na presença dEle. Mas tio Clauber, é muito duro. Você sabe o que aconteceu quando Jesus Cristo disse assim: o meu corpo é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida? A galera que estava com eles lá, você sabe o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro, quem o pode admitir? Isso é muito duro. Ele, como é que é? Verdadeiramente uma comida? Verdadeiramente uma bebida? Isso é muito duro. Quem pode admitir isso? Eu, católico, posso. Você pode? Tem que admitir. Verdadeiramente uma comida, verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Desde então, ele acaba de instituir: sou eu, vocês vão se dar bem. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com Jesus. Por quê? Porque é muito duro, eu tenho que confessar, eu tenho que viver a castidade. Isso é muito duro. É muito duro eu ter que honrar minha esposa, ser guardião da minha casa, na minha família ninguém toca. É muito duro. É muito duro ter que honrar pai e mãe, respeitar os nossos irmãos, participar de uma catequese, de uma formação.
Isso é muito duro. É muito duro seguir as tuas leis, Senhor. É muito duro isso. Tudo isso é muito duro, meu irmão. A gente vive falando o que os judeus falaram. A gente vive falando, a gente não fala expressamente, mas com nossos atos, com as nossas omissões, com as nossas atitudes, a gente vive falando que isso é muito duro. Nossa, eu tenho que guardar domingo, todo domingo. O que é que Jesus fez? Eles começaram a ir embora, eles começaram a abandonar Jesus Cristo. Eles foram abandonando, foram indo embora. Eles deixaram ele com 12. Eram mais de 5.000, deixaram com 12. Desses 12, um traiu. Um negou. 9 correu pelado. Ficou um, João. Sabe se tem muita diferença de nós? Com nossas ações? Isso é muito duro, Senhor. Isso é muito duro. A tua lei é muito dura, essa regra é muito dura. Aí o que Jesus Cristo olhou para Pedro e falou? Calma, Pedro. Calma. Calma, gente. Eu vou dar uma aliviada. Foi isso? Vou dar uma aliviada na minha lei. Não vai ser bem assim não. Calma, gente. Volta aqui, não me deixem só. Volta, vem para a missa, vem para a ação de graça, vem comigo. Foi isso que Jesus Cristo fez. Vamos fazer assim, você não precisa ter comunhão com a igreja para comungar. Você pode fazer campanha política comigo, não tem problema não, foi assim que ele fez. Ele fez assim, alguma coisa, ele falou alguma coisa nesse sentido, não precisa mais. Ei, não precisa fazer jejum não, calma, estou brincando, vem para cá. Não é bem assim, eu não estou falando, não é bem assim. Quando eu falo minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida, não é bem assim, calma, vem para cá, não me deixa só. Foi isso que ele falou? Não, ele olhou para Pedro e para os outros e falou: e aí? Vocês querem ir também? Vocês querem ir embora também? Católicos, vocês querem ir embora também, como um monte de milhares de católicos já foram embora da nossa igreja? Vocês querem ir embora também? Ou quer ficar até o fim para participar do banquete do Cordeiro? Igual João ficou até o último segundo, até lá para participar e ver o Cordeiro imolado. Até o João falar assim, o quê? João repetiu o que foi a ordem lá de Êxodo capítulo 12, versículo 42, fala bem assim: nenhum osso dele foi quebrado, pode ser quebrado. No banquete do Cordeiro você não pode quebrar nenhum osso dele. Aí João ficou até o final, olhou e falou assim: os soldados quebraram as pernas de um, quebraram as pernas do outro, mas quando chegou nele, não quebraram nenhum osso, e se cumpriu a profecia do banquete do Cordeiro. Apenas o furaram o lado. Você vai até a cruz? Sim ou não? Você vai até a cruz? Sim ou não? Porque Jesus Cristo olhou para Pedro e falou e perguntou: e aí? Quero uma posição de vocês agora. De vocês, cada um aqui, ó. Intercessão, filmagem, organização, fotógrafo, músico. Ele olhou e falou assim: eu quero uma posição de vocês agora. Sabe o que o nosso primeiro Papa falou por mim e por vocês? Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Olha para a imagem do Cordeiro e diga assim: Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Só Ele. Só Ele. A nova e eterna aliança que Ele fez com você. Não se afaste. Lute. Tio, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Luta. Venha para o grupo de oração para aprender a lutar. É combate. Os dias são maus, a gente sabe disso. Os dias são terríveis. A pornografia tomou conta.
O aborto está tomando conta do mundo. A ideologia de gênero está tomando conta das nossas crianças. A homossexualidade está abraçando nossas crianças de 7, 8 anos já. A depressão, a síndrome do pânico. Quantos de nós não conhecemos pessoas doentes, com doenças psicológicas? Os dias são maus. Você vai ficar esperando até que dia? Até que dia, católico? É tão fácil para nós chegar até aqui, até o banquete do Cordeiro, e adorar esse Deus maravilhoso, nos prostrar. Ah, tio, como é que eu me prostro diante de um pão? Isso é muito duro para mim. Não é um pão qualquer, é Ele, Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito. Esse Deus maravilhoso que nós temos, esse Deus que te ama tanto, esse Deus que se faz tão presente na tua vida. Toda missa é um milagre, meus irmãos. Toda missa é um milagre, é a transubstanciação, é Ele. Não é mais pão, não é mais vinho, é Ele, é Ele. E quando você estiver com dificuldade de participar da Santa Missa, e quando você tiver dificuldade de se afastar do pecado, lembra-se, é a aliança, a nova e eterna aliança que Ele fez com você. Toda missa cura e liberta. Chega 10 minutos antes, seja 15 minutos antes da missa, dobre teu joelho, silencia o teu coração e oferece essa pessoa que você trouxe aqui essa noite. Oferece o teu ministério, oferece o teu serviço. Diga agora ele da forma que você quiser. Fala assim, fala com ele, fala: Jesus, eu te amo tanto, Senhor. Eu te amo tanto, Senhor. Não permita que eu volte para a escuridão. Não permita que eu volte para a escravidão, Senhor. Eu quero ficar no banquete, eu quero ficar contigo, porque eu te amo tanto, Senhor. Eu quero encerrar essa noite lendo para vocês o livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Felizes os convidados para o banquete do Cordeiro. Aplauda esse Deus que a gente tem.